Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos, né? Agradecendo o convite do GPEC, que para nós é uma casa muito acolhedora. Desde a primeira vez que eu entrei ali, fui tratada com muito carinho, com muito amor. E por isso eu digo sempre que para mim já sou da casa. Para mim é uma honra continuar trabalhando com ela, mesmo nesse distanciamento, mesmo nesse isolamento. E espero que, mesmo aqui dentro de minha casa, eu possa proporcionar a vocês todo o carinho e afeto que o GPEC dá a cada um de nós. No início, vamos fazer uma oração, depois nós passamos para a leitura do nosso ensinamento de hoje. Pedindo ao Pai e pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos dê força, nos traga esperança. Que a ajuda venha sempre a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, todos aqueles que se encontram nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, todos aqueles que já transpuseram para o mundo espiritual e por aqueles que ficaram órfãos do carinho, do amor, do afeto e da atenção. Ajuda-nos, Senhor, a ter força e coragem neste momento tão difícil para tantos e para o nosso planeta. Ajuda-nos a compreender a importância que temos neste momento, neste lugar. Ajuda-nos a seguir a vossa palavra e o vosso ensinamento sempre. Não desiste de nós, que assim seja. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 do livro Atitudes Renovadas, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Nesse capítulo 14, nós vamos falar sobre resistência ao mal. E Joana, logo no início do capítulo, ela vai nos trazer a seguinte mensagem: os desafios existenciais constituem mecanismo de que dispões a vida, a fim de facultar o desenvolvimento dos valores herdados do Pai, temporariamente adormecidos. O espírito é convidado à luta. Toda ascensão é assinalada por esforços contínuos e vitórias sobre as dificuldades. Aquele que receia pelejas não consegue robustecer a capacidade de resistência para a contínua evolução. Joana aqui vai nos trazer a ideia de que nós precisamos adquirir resistências, e essas resistências a gente só consegue adquirir e robustecer através dessas pelejas que vivemos aqui no mundo material. Nós sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. Isso é fato da nossa doutrina. Nossa vida na Terra, na verdade, é uma grande experiência. Nós estamos aqui em testes. São as nossas virtudes que estão sendo sempre colocadas à prova o tempo todo. Precisamos saber se adquirimos ou não essas virtudes. Então, para aprender o que é o bem, nós precisamos estar próximos e conviver com o mal. Isso não tem como a gente dissociar as duas coisas, porque a partir do momento em que eu vivo com o bem, eu vivo com o mal, eu vou criando discernimento. E esse discernimento ele vai nos ajudar no nosso autoconhecimento, a descobrir em nós mesmos o que nos agrada ou nos repele, o que para nós é bom, o que para nós é mal, o que nos agrada e o que nos desagrada. Então, à medida que nós vamos tendo esse discernimento, nós vamos aprendendo a conviver, a ver diante de nós todas essas possibilidades, nós vamos compreendendo também quais são as possibilidades internas, como é que o nosso mundo interno ele reage a esse mundo externo.
Então, a gente, por exemplo, só pode saber se adquirimos o perdão, se nós somos capazes de perdoar, se surgir as ofensas. Se nos ofendem, é que nós podemos verificar se temos a capacidade de perdoar ou não o outro. Somente nas discórdias e nas diferenças nós vamos descobrir se temos paciência. A paciência não é uma virtude que se pratica quando todo mundo está em harmonia e todo mundo está tranquilo dentro de casa, né? Todo mundo se tratando bem, amiguinho e amiguinha, e somente nos embates, nos processos conflituosos é que nós vamos descobrir se temos paciência ou não. A mesma coisa da fé. A fé ela só se revela a cada um de nós nos embates da vida. À medida que as lutas, as provações vão chegando, nós vamos verificando se a nossa fé é uma fé inabalável ou não. Se a nossa fé resiste a todas as provações, a todas as tentações, a todas as agressões, né, que vêm do mundo de fora. A mesma coisa do amor, que é a virtude maior, né, além da caridade, lógico, que também se revela através do amor, é o amor em ação, mas o amor também a gente só descobre se adquirimos esta virtude no combate ao ódio, ao preconceito, à intolerância. Quando a gente verifica qualquer tipo de discórdias ao nosso lado, qualquer tipo de ofensa, à medida que o que vamos fazer para responder a isso é o que a gente vai demonstrar como nosso amor. Joana de Ângeles, inclusive, ela, numa das reencarnações dela, na verdade, é a primeira reencarnação que nós temos conhecimento, que foi como Joana de Cusa, ela foi capaz, naquele momento, de demonstrar para nós que o próprio espírito valoroso dela já tinha adquirido algum tipo de virtude, né? Algumas virtudes. Ela, no capítulo 15 de Boa Nova, livro psicografado por Chico Xavier, né, da autoria de Humberto de Campos, vai contar a história de Joana. E diz que Joana era casada com Cusa, que era um intendente de Herodes Antipas. Ele era um alto funcionário de Herodes. E que ele não tolerava de forma nenhuma a doutrina de Jesus. Só que ela, Joana, ela se apaixonou pelas palavras do mestre. E ela ia a todas as pregações do lago. Ele acompanhava Jesus e ouvia as suas pregações. Um dia ela estava extremamente angustiada porque pela incompreensão de Cusa, porque Cusa não tinha uma religião, não tinha uma doutrina, né, uma verdade. Ele vivia ao sabor daquilo que podia lhe oferecer algo de melhor. Então, ele podia muito bem seguir os dogmas dos judeus, caso fosse preciso, dos romanos, caso fosse necessário. E essa dualidade dele incomodava bastante Joana. E um dia ela procurou Jesus, angustiada, né, pedindo a Jesus que ajudasse ela nessa questão dos conflitos que ela vivia com o marido. E Jesus lhe disse que ela, de repente, estava ligada àquele homem por alguma razão justa. E que não era necessário que ela se afligisse com aquela situação. Porque o Deus, ele não impõe a reforma a cada um de nós. Ele vai esclarecendo, né? A própria vida nos esclarece no momento oportuno aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós necessitamos. E Jesus vai dizer, ser fiel a teu marido, ser fiel, porque na medida que você for fiel a ele, tratando ele como um irmão, melhor, como um filho, também será fiel a Deus. E neste momento, Joana sente um grande alívio, porque ela compreende exatamente aquilo que Jesus fala sobre a questão do amor. Não aquele amor conjugal, não um amor carnal, mas um amor transcendental. E
no final ele fala, vai filha, ser fiel. E ela foi. Ela voltou ao seu marido, ela retornou ao lar, logo depois ficou viúva, né, teve filhos e tudo. E no final, em 68, nós vamos encontrar a Joana no Coliseu, pendurada a um poste, um dia ser queimada viva por ser cristã. E do lado dela encontramos o filho. O filho também amarrado, que também tinha sido preso por ser cristão. E os guardas ficavam incitando ela, dizendo, renegue a Jesus. Renegue, que nós a libertaremos agora. E o filho, do lado dela, pedia também, mãe, renuncia ao Cristo, renuncia a essa doutrina, porque nós vamos morrer. Né? Ela, imagina a situação de Joana nesse momento, né? Uma mãe vendo o filho prestes a morrer, naquela situação de desespero, ela chora, e naquele momento ela lembra de Jesus, e lembra justamente as palavras que Jesus lhe deixou, vai filha, ser fiel. Ela nesse momento, ela se mantém firme, e ela pede ao filho que se cale, porque vale a pena morrer pelo Cristo, vale a pena manter a fé e aquela dignidade. E naquele momento, imagine, é tão doloroso, você vendo um homem com uma tocha na mão, prestes a colocar fogo em si mesma e no seu filho. O guarda pergunta, o teu Cristo somente te ensinou a morrer? E ela responde, não apenas morrer, mas também a te amar. Nesse momento, ela sentiu a mão consoladora do mestre no seu ombro e escutou a voz dele dizendo, Joana, eu aqui estou. É interessante que quando a gente perguntar nesse momento, né, o que nós faríamos? Joana, naquele momento, disse ao guarda que Jesus também ensinou ela a amar ele, o algoz, aquele que ia por fim a vida dela, aquele que iria causar dor. Quem nós aqui, num momento deste, no momento em que de tamanha aflição, seríamos capazes de dar uma lição de amor como ela deu, né? De demonstrar a fé que ela tinha em Jesus, capaz até de dar a própria vida por ele. Ela não só demonstrou coragem, não só demonstrou fé, né, virtudes que são assim importantes na nossa vida, como também o amor. Foi capaz de não, num momento como aquele, acho que qualquer um de nós xingaria, jogaria praga, reclamaria, brigaria, gritava. Ela não. Ela calmamente disse, sou capaz de te amar. Né? O que a gente sabe é que a situação que a gente está passando hoje realmente é muito difícil. Estamos passando por momentos de grandes testemunhos e muitos ainda não perceberam, né? Que estamos passando por momentos que são ímpares, né? São singulares, e estamos vivendo medos, intolerâncias, polaridades, meu Deus, né? A gente está vivendo uma situação de que todo mundo acha que é o branco ou o preto, ninguém sabe que existe o azul, o rosa, o vermelho, essas tonalidades, diversas cores que a gente possa encontrar. Então, ou é certo, ou errado, errado. Estamos vivendo um momento de insegurança, não sabemos o dia de amanhã. E se a gente não tomar cuidado, não é só o vírus que vai nos contaminar, né? Não só esse vírus que afeta o corpo que vai nos contaminar, mas também esse vírus que ataca a nossa paz. Nós não podemos permitir que
que sejamos envolvidos, né, contaminados nessa onda de medo e de insegurança. É lógico que não é fácil. Estamos vivendo nesse momento uma pandemia onde todas as conversas giram sobre essas questões, mas estamos tão à flor da pele, né, que qualquer palavra que a gente vá dizer, às vezes até uma palavra no meio de um contexto, ou um olhar diferente que a gente lance para o outro, pode fazer explodir, pode fazer algo explodir. Ou, quem sabe, a gente também implodir, né? E que a angústia que estamos vivendo atualmente, se a gente pode colocá-la para fora, agredindo o outro, mas também podemos reprimir e guardar elas. Isso vai se transformar em doenças, vai se transformar em dores e vai agravar o nosso estado psicológico e espiritual. Então é necessário que a gente tenha, neste momento, comece a perceber quais são as virtudes e os vícios que ainda se acomodam em nós, né? Nesse momento de pandemia, inclusive, eu gosto muito de lembrar não só no momento de pandemia, mas todos os momentos de conflito em que vivemos. Eu gosto muito de uma mensagem de Joana de Ângeles, quando ela se apresenta como um espírito amigo junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ela também foi convidada a participar do trabalho de implantação do Espiritismo no mundo, e no capítulo 9 ela vai falar sobre a paciência. E é interessante porque a passagem eu acho uma das mais bonitas do Evangelho. Que ela fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Esses alfinetes, né, os 1000 nadas que a gente vai recebendo da vida, precisamos adquirir essa paciência. Precisamos nos fortalecer para que essas pequenas coisinhas, cada dia uma coisinha, ou um dia uma coisa, não é um alfinete, né, uma coisa bem maior que nos perturbe, que nos tire a paz. Então, ela vem nos falar sobre a questão da paciência. Mas, quando a gente fala de não resistir ao mal, a gente vai lembrar da passagem evangélica de Jesus, bem clara, quando ele fala. Ele vai falar em São Mateus, capítulo 5, no versículo 38 a 42, ele vai dizer: aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também vos entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então é estranho essa passagem de Jesus, né? Ele fala de não resistir ao mal que queira fazer. A impressão que nos dá é que essa passagem de Jesus, muitas pessoas dizem que valoriza a covardia, né? E se eu não vou resistir ao mal, eu não vou confrontar o mal, então eu sou covarde. Mas não é isso. A lição do Cristo é que é muito mais sutil. Quando ele fala que não resistir ao mal, significa não combata a violência com a violência. Violência não se combate com violência. A lição de Jesus, na verdade, é não revide o mal com o mal.
Inclusive, ele deixa isso bem claro quando ele fala no Sermão da Montanha, que bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, porque possuirão a terra. Imagina que quando a gente alcançar um mundo de regeneração, o bem predominará. Hoje, num mundo de provas e expiações, nós vemos que o mal predomina. Mas isso, com a transição planetária, que a gente tanto ouve falar, lógico, estamos passando de um planeta de provas e expiações para um de regeneração. Nesse caso, o bem irá prevalecer. Então, o mal, ele tende a diminuir. Então, quando Jesus fala que não devemos resistir ao mal, ele nos instrui a não confrontar o mal. E Joana vai dizer isso, que a gente deve evitar o encontro, o confronto, por um dever de prudência. Porque, na verdade, o mal, ele se utiliza de várias armas, né, que o homem de bem não é capaz de usar. Né? Ele usa de recursos que são indignos. O mal, ele não tem, como a gente pode dizer, ele pode utilizar tudo que estiver, todo tipo de arma, e o homem de bem não tem condições, né, de dar as rasteiras, ou criar os conflitos que o mal consegue fazer. Então, o mal não deve ser enfrentado, né? Isso é o sentido de não resistir. Lembra das pequenas alfinetadas? Toda vez que a gente recebe uma alfinetada, a gente vai modificando o nosso. Se a gente não tiver a virtude da paciência, a gente vai modificando o nosso interior, vai modificando no interior. Então, se a gente confronta o mal, nós vamos também adquirindo, vamos também entrando em combate, estaremos também entrando, emergindo, né, nesse conflito e nos contaminando com ele, né? Só que assim, muita gente acha que seria covardia, mas isso na verdade não é covardia, né? Não resistir ao mal não é um ato covarde. Tanto que assim, Gandhi mesmo, Mahatma Gandhi, ele mudou o destino de uma nação num movimento de resistência não violenta, né? Tem uma história de Gandhi que é muito interessante. Gandhi encontrou um soldado, estava andando na rua, encontrou um soldado inglês e o soldado deu um soco na cara de Gandhi. Ele caiu. Ele caiu, se levantou e se colocou na frente do soldado. Aí o soldado inglês, outro, se bofeteou de novo. Ele caiu de novo. E levantou. E encarou o agressor. Um terceiro soco. Ele caiu. Se limpou, se levantou. E aí, nesse momento, o guarda virou e fez assim, com um olhar de desprezo, né, com um gesto de desprezo, perguntou: quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi responde: o mesmo homem que você carrega nesse crucifixo no pescoço. Ou seja, enquanto o homem usava a força, o argumento da força, para se impor a Gandhi, Gandhi aplicou a força do seu argumento, mostrando ao homem que ele não era, que ele, embora fosse cristão, que carregava o Cristo no pescoço, crucificado, ele não seguia os passos do mestre. Ele não era um verdadeiro cristão. Ele mostrou ao soldado que podia resistir, agir sem violência. E o quanto a fé daquele soldado, ele era falsa, ela era hipócrita. E veja que não houve um ato de covardia. Em nenhum momento Gandhi partiu para cima do soldado, ou xingou, ou brigou. Não, simplesmente com a maior calma, ele mostrou que é um espírito mais forte. Ele não perdeu o equilíbrio precioso dele, mesmo confrontando um mal que vinha do outro. Ele fez grande naquele momento e mostrou ao outro a pequenez,
a pequenez do soldado que se dizia cristão, né? Gandhi, inclusive, ele dizia que aceitava o Cristo e o Evangelho, mas não aceitava o cristianismo, porque o cristianismo estava maculado da mão humana, da mão do homem, né? Enquanto a pureza do Evangelho do Cristo é algo que para ele era bem relevante. Então ele pregava essa paz. Ele achava que você só podia resistir à violência num ato pacífico. Tanto que ele tem uma frase famosa dele que diz: não existe um caminho para a paz é o caminho. Não podemos ficar buscando a paz. Nós temos que ir já construindo ela para chegar em algum lugar. E me lembra muito, quando a gente fala de paz, de não violência, me lembra do Francisco, né? O Francisco de Assis, que sempre dizia: Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Nessa atitude de Francisco, né? Que é de ser um instrumento da paz do Mestre, de Jesus, é ser o exemplo. O instrumento é o exemplo, é aquele que reproduz aquilo que o Mestre deseja. Então, se eu quero reproduzir o que o Mestre, Jesus, o Cristo, me trouxe, eu tenho que fazer justamente procurar a paz interior para que possa refletir ela, né, ser instrumento dela para o mundo exterior. Interessante que, com relação a essa passagem, Humberto Randem, ele tem no livro Sermão da Montanha, ele fala uma coisa bastante interessante. Ele fala que na legislação mosaica existe uma matemática bem estranha, né, que supõe que, assim, uma violência, ela se elimina com outra violência. Então, se é naquela legislação, olho por olho, dente por dente. Se você feriu o olho de alguém, esse alguém vai lhe ferir o olho. Se você perdeu o dente por alguém, o outro alguém também deve perder o dente. Então, é uma matemática que o negativo com o negativo daria um nada, se neutralizasse. Na verdade, não, né? Se eu tenho um ato negativo, eu tiro o olho de alguém, alguém tirar o meu olho significa que são dois atos negativos. Então, em vez da gente estar neutralizando uma situação, nós estamos criando dois males, o meu e o do outro. E isso pode surgir, inclusive, uma reação em cadeia, né? Porque a pessoa faz, para neutralizar o que ele fez, eu me vingo, a pessoa vai e se vinga também, e vai se vingando, e nós vamos piorando o mundo cada vez mais. Vamos enchendo esse mundo cada vez mais de comportamentos negativos, que não vai nos trazer benefício nenhum. E ele vai dizer que, na verdade, a matemática correta é a matemática de Jesus. Porque Jesus, ele diz que a todo ato negativo, nós temos que fazer um bem. Porque, realmente, na matemática, o positivo com o negativo se neutraliza. Então, se a gente não resiste ao mal, a gente não confronta esse mal, a gente não se opõe, se opõe o bem ao mal, nós vamos estar fazendo dois negativos. Estamos fazendo um negativo e um positivo. Então, se alguém me fere e eu não reajo e faço, inclusive, algo de bom, que é perdoar, nós estamos neutralizando o mal que aquela pessoa fez. Imagine se o meu bem neutraliza o mal, se eu fizer 10 bens, então aquele mal ainda vai ficar com um saldo positivo, né? Então, e já imaginou se todos nós, a cada ofensa, a cada discórdia, a cada imposição do mal, nós não só reagimos de forma negativa, mas de forma positiva, não neutralizando, mas ajudando e colaborando com aquele que nos fez o mal, um sonho, lógico, para muita gente.
Então, nós estaríamos tendo um saldo positivo bem maior e isso pode ser esse poder de transformação que o nosso planeta está passando por agora. E aí, Joana, ela vai continuar falando o seguinte, que o mal procede da ignorância das leis de Deus e os maus são as vítimas de preferência pelo recusar-se à iluminação, o esclarecimento libertador. Na nossa visão, o mal é o mal e pronto. Na visão espiritual, o mal é a ignorância do bem. Enxergamos o mal como uma doença que impede a pessoa de enxergar o bem. E Joana deixa isso bem claro quando ela fala que o mal procede da ignorância das leis de Deus, né? Nós temos esse costume de achar que o mal, ele existe por si mesmo. A pessoa é má porque é má e pronto. Não tem mais possibilidades, né? Que só vamos conseguir tirar o mal daquela pessoa através do mal também. Como muitas pessoas acreditam, que para acabar com aquele que faz o mal, somente o castigo severo, a morte será capaz, né, de transformar aquela pessoa. No entanto, quando a gente parte para uma doutrina cristã, a nossa doutrina espírita, inclusive, que a gente sabe que estamos num processo de evolução, né? O Espiritismo é uma doutrina, não é uma doutrina salvacionista, nada ou ninguém vai nos salvar, né? Nós somos evolucionistas, nós que temos a condição de nos melhorar a cada dia, a cada momento, a cada instante e passando por um processo evolutivo até chegar ao ápice, né, ao arcanjo, nós temos essa compreensão de que o mal ele é temporário, ele não é algo que vai existir, que é eterno. E que aquele mal, ele é somente um período de ignorância. É algo que aquele espírito, naquele momento, ainda não conseguiu enxergar. Que o mal que ele faz é muito pior para ele do que para o outro. Né? Porque o outro vai progredir, o outro vai evoluir, o outro vai encontrar meios de encontrar a sua própria paz, enquanto aquele, né, que semeia o mal continua ainda preso nessa roda de aperfeiçoamento, de aprendizado. E quanto mais ele demora, mais sofrimento. Joana vai dizer que os atavismos e vícios a que se encontra vinculado o ser mantenham-no nesta torpe e cômoda situação de recusar o conhecimento, temendo o esforço da mudança de atitude, o inevitável sacrifício da condição a qual se acostumou. Estamos tão presos, né, a nosso comportamento, a esse mal que cultivamos em nós, que temos medo de sairmos dessa situação. Melanie Klein, uma psicanalista pós-freudiana, ela vai dizer que quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Então, toda vez que nós aprendemos, vamos saindo desse processo de ignorância das leis divinas e passando para algo melhor, né? Aprendendo através do espiritismo essas verdades de uma forma muito mais racional, nós vamos vendo que estamos realmente saindo desse paraíso que é a nossa zona de conforto. Né? A pessoa se nega a conhecer as verdades espirituais para que não tenha que se modificar, não tenha que modificar a sua rotina, a sua vida, o seu paraíso, né? Seu comportamento cômodo. E porque toda vez que a gente vai estudar, toda vez que a gente vai ler as verdades espirituais trazidas por Jesus, elas exigem de nós, de cada um de nós, as mudanças de comportamento. E nem todos nós estamos dispostos a seguir isso. Achamos, às vezes, que resistir ao mal, não resistir ao mal é um ato de covardia. Né? E não estamos com vontade de sair deste lugar porque teremos que confrontar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Vamos ter que descobrir que temos vícios e temos imperfeições
que a gente não gostaria de ter, né? Como ela vai dizer no livro, a viagem da treva na direção da luz é realmente o objetivo da revolução. Então, se a gente aceita a provocação do mal, a gente reage à provocação do mal, a gente também está imergindo novamente nas trevas. A gente não está usando da sabedoria. Porque se alguém nos agride e nós mantemos, como Gandhi, né, a calma, a paciência, e somos capazes dessa não reação, não por covardia, mas por saber que essa resistência ao mal só vai trazer problemas para a gente mesmo, isso significa, inclusive, uma atitude de sabedoria, né? Quando a gente vai confrontar alguém que está no desequilíbrio, né, que tem o mal imperando nela, embora por ignorância, não por desejo, não por verdade mesmo. Então, quando a gente não sabe o que é que aquela pessoa é capaz de fazer. A gente também não sabe até onde aquela pessoa pode chegar. E às vezes é tão inócuo, né? Jesus mesmo sequer conseguiu converter os próprios irmãos, né? Os irmãos, segundo o Evangelho, eles não gostavam de Jesus. E a gente às vezes tem a pretensão de querer modificar o outro, né? Modificar aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, nossos filhos, nosso companheiro, nossos pais, nossos irmãos. Queremos impor a nossa doutrina, impor a nossa verdade. E, na realidade, aquele que ainda está no estado de ignorância, ele ou tem, ele acha que está na verdade, e dificilmente a gente vai conseguir tirar, né, despertar nele algo diferente, somente através da violência, ou então eles são capazes mesmo de nos agredir e nos atingir a ponto de ficarmos numa situação mais vulnerável. Então, os maus, né? O mal geralmente tem pouco a perder, e às vezes eles estão até nesse momento de insanidade, nós devemos deixar eles por eles mesmos, né? O tempo é que se encarregará de fazer o que esse momento ainda não foi capaz de produzir nele. E Joana nos convida a, em vez de combater o mal do outro, nós devemos iluminar os nossos males internos. Isso é mais importante. Nós nos preocupamos tanto com o que acontece com o outro, né? Somos fascinados, às vezes, pelo mal que o outro apresenta, que esquecemos que nós também estamos nesse processo, né? Não estamos aqui na Terra à toa, não somos messias nem mensageiros de Deus em nada, nós estamos aqui também nesse processo de crescimento e de evolução. Então, o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, ela impede a nossa evolução, não só a evolução individual, como também a coletiva, a social. Então, quando a gente se impede, a gente não consegue enxergar esse mal em nós mesmos e fica mais preocupado em combater o mal do outro, é uma perda de tempo muito grande. A única pessoa que a gente precisa realmente trabalhar somos nós, não é o outro. Cada um no seu tempo, e Deus, como diz Jesus a Joana, não obriga ninguém a se converter à sua palavra, à sua lei, à sua doutrina. Tudo tem seu tempo, na verdade. E a gente pode falar que Joana vai dizer também no texto que considera Jesus todo amor e bondade, confundido na multidão dos desesperados, na malta turbada e ansiosa, desejando solução para as suas infelicidades sem a contribuição do esforço pessoal, gritando e reclamando atenção que não mereciam,
enquanto sua paciência e misericórdia distribuíam compaixão e entendimento. Imagina, Jesus no meio de tanta gente perturbada, tanta gente ansiosa, tanta gente precisando pedindo ajuda a ele, né, sem fazer por merecer. E ele lá, sereno e distribuindo amor, compaixão, entendimento. A gente vê que ele não vai entrando não vai se contaminando com aquele uso o mal que vem do outro, né? Porque o mal e os perversos, eles sempre existiram durante toda a humanidade, né? Às vezes eu fico assim, pensando, meu Deus, por que existe tantas pessoas, né? Tanto mal ainda neste mundo, tanta perversidade ainda neste mundo. Me lembro agora nessa pandemia, por exemplo, o absurdo de pessoas que aumentaram o preço dos produtos porque a lei da oferta e procura, então o álcool gel que custava X passou a custar 10x porque está todo mundo buscando agora comprar. Então eu vou lucrar em cima da dor do outro. Esse tipo de coisa sempre existiu no mundo, né? Sempre o homem sempre teve esse mal. E, no entanto, Jesus, ele não aceitava a provocação, né? Não por covardia. Imagina, aí Joana vai dizer que ele não aceitava essa provocação, não era por covardia, mas é porque ele sabia que aquelas pessoas que estavam ali naquela posição, né, de provocando, de levando o mal, elas já eram infelizes e ele não precisava aumentar a infelicidade delas. Ele não precisava ampliar a carga de aflições que aquela pessoa carregava. Então ele não precisava, ele tinha a verdadeira noção de que tudo tem seu tempo, porque ninguém fica estagiado num lugar. A gente sempre vai crescendo, a gente sempre vai evoluindo. E aí ela pede para que a gente não duvide da força do mal, né? Que se a gente tiver sabedoria, a gente vai saber enfrentar ela não com violência, a gente não vai contra-atacar o que vem de fora, mas vamos agindo com harmonia, com sabedoria, nós vamos nos preservar desse mal. Então, é necessário então que a gente não provoque essas pessoas, né? Não é necessário o enfrentamento. Tudo isso um dia passa, né? Tudo é passageiro na realidade. O mal que se produz agora vai deixar de existir quando todos nós completarmos esse processo evolutivo que a gente está seguindo. E tem uma frase de Chico que eu acho muito, muito importante para esse momento, né? Que quando o outro vem e faz o mal, ele coloca que aos outros ele dá o direito de ser como são. A mim, dou de dever de ser cada dia melhor. Então, Chico, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Qual é a principal missão dele na Terra? A missão dele é ser cada dia melhor. A nossa missão é ser cada dia melhor. É o nosso dever. E o outro é responsabilidade dele mesmo. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. O problema dele não é dele comigo. O problema dele é dele com o divino. É dele com Deus, né? E se o mal vem e nos ataca, a gente não tem que ficar questionando por que eu fui atacado, né? A gente tem que questionar para que eu fui atacado? Para que esse mal está vindo em minha direção? O que eu preciso aprender com ele, na verdade? Porque quando a gente tem prudência, né, a gente não reage às coisas dessa forma, a gente não se contamina, a gente não vai permitir que a paz que encontramos no nosso interior,
ela seja tumultuada pelo mal ou pela infelicidade do outro. Joana vai concluir dizendo que o homem prudente é sempre manso de coração, persuade seus semelhantes sem se excitar, previne os males sem se apaixonar, extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Então nós temos que ir à luta, mas a luta sem violentar o entendimento do outro, buscando primeiro tratar de si, o único e verdadeiro paciente a quem nos cabe tratar. Para terminar, pedindo a Jesus, né, que nos ampare, eu queria contar uma historinha da parábola da fonte, que a própria Joana de Ângeles, um dia, ela contou para Divaldo. Divaldo estava extremamente triste, estava passando por problemas pessoais graves e extremamente angustiado. E Joana lhe contou essa história, que é uma história bem bonitinha, que eu gostaria de deixar para vocês. No final a gente fecha com a nossa oração. E a parábola da fonte, Joana conta que havia uma fonte pequenina no meio da floresta. E um dia alguém passou pela fonte, jogou um balde e tirou a água e bebeu aquela água. A fonte ficou tão feliz que de ajudar alguém, que ela pediu a Deus. E começou a rezar, pediu: Deus, me ajuda a crescer, para que eu possa chegar na margem e transbordar. E aí eu não vou ajudar somente aquele que jogar o balde, também vou ajudar aqueles que chegarem perto de mim. E aí Deus fez chover. E choveu, ela cresceu, a fonte se encheu e transbordou. Então, ela virou um lagozinho. E todos os animais e as pessoas podiam chegar ali e não precisavam nem de balde. Bastava chegar perto dela, botar a mão e começou a beber. E ela começou a ver que tanta gente se beneficiava com aquela água dela, que ela fez assim: Deus, me ajuda, deixa eu levar minhas águas para outros lugares, deixa eu seguir, eu quero virar um rio, um riacho, e aí eu posso molhar as raízes das outras árvores, eu posso matar a sede de outros animais, deixa eu virar um riacho. E Deus fez chover. E aquela fontezinha de repente passou a ser um riacho. E depois virou um rio. E toda vez que todo mundo passava na sua margem, bebia de sua água, e ela ficava cada vez mais feliz porque podia colaborar com o outro. E quando ela estava perto do mar, porque todo rio vai dar no mar, ela encontrou um obstáculo. E ela tentou passar, mas não conseguiu. Tinham troncos na frente e ela não conseguia passar. Ela ia para um lado, não conseguia, ia para o outro, não conseguia. E aí ela parou. Cresceu, foi aumentando o seu volume, transpôs o obstáculo, passou por cima do obstáculo e chegou no mar. O que a gente se tira dessa historinha? Que todos nós somos fontes de Deus. Se desejamos crescer, devemos pedir a eles os recursos e para que a gente possa se fortalecer. Mas se aparecer obstáculos, a gente não deve se permitir a queixas. A gente tem que calar, crescer, transpor os obstáculos, porque o oceano do amor divino é a fatalidade que nos aguarda. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. E que a paz do Mestre Jesus, neste momento, venha até nós e nos invada, fazendo com que sejamos capazes de não permitir que nenhum mal nos atinja. Ó Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que
que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Boa noite a todos. Que Deus ampare e nos proteja sempre.